Fala pessoal, tem uma pergunta que eu percebo muito assim em quem está fazendo análise, quem está fazendo psicanálise, quem está fazendo outros modos de psicoterapia, que é o incômodo com o fato do terapeuta, do analista não responder uma determinada pergunta que o paciente faz. Em termos gerais, não responder sobre o que aquela pessoa deveria fazer em determinada situação. Isso é muito comum. As pessoas vão para o processo terapêutico muitas vezes, vão buscar análise, vão buscar terapias para saber o que fazer com a vida dela, certo? Isso é básico, assim. E aí se acredita e se espera que aquele profissional traga respostas. Forneça respostas para aquela pessoa. Diga o que aquela pessoa tem que fazer. E ok, compreensível que se eu estou sem saber o que fazer da minha vida, eu vou buscar ajuda de alguém que me diga o que fazer. E aí eu quero pensar um pouco aqui em voz alta com vocês do por que será que nas terapias, mas mais principalmente na psicanálise, algumas terapias até são um pouco mais aconselhativas, mas dificilmente o terapeuta, o bom terapeuta, né? O terapeuta ético, ele dificilmente vai dizer o que aquela pessoa deve fazer. Se eu caso, se eu me separo, se eu troco de profissão, se eu vou para aquele lugar ou se eu não vou, se eu faço determinada viagem ou não faço. Por quê? Né? Bom, existem vários motivos, mas eu vou falar aqui bem associativamente sobre algumas coisas que me ocorrem, assim, pensando alto com vocês. Primeiro, qual que é o sentido de você ir buscar um processo terapêutico? Qual é o sentido de você buscar ajuda de alguém? Primeiramente, existem várias situações, mas eu acho que um primeiro momento é a gente pensar o quê? Aquela pessoa não está conseguindo por si mesma dar conta da própria vida, né? E aqui sem acreditar ou propor que as pessoas deveriam dar conta da própria vida, porque a gente não dá conta da própria vida, né? É uma ilusão acreditar que somos autossuficientes ou que precisaríamos dar conta da nossa vida. A gente sabe que não funciona assim. A gente não dá conta da nossa vida. A gente precisa de outras pessoas. A gente é frágil, a gente é vulnerável. A gente precisa pedir ajuda. Não é essa a questão. A questão é, quando eu sinto que eu não dou conta da minha vida, eu busco um profissional, eu busco alguém que me auxilie a resolver coisas na minha vida que eu sinto que eu não estou dando conta de resolver. Que eu sozinho não estou dando conta. E isso por si só é um gesto de muita coragem. De assumir que não dá conta da própria vida. E aí, naturalmente, vem o pensamento, bom, se eu não dou conta da minha vida, se eu não sei o que fazer, logo alguém vai saber o que eu devo fazer. E aí é um engano que se estabelece, porque se eu não dou conta da minha vida, não é porque eu sou fraco, ou porque eu sou burro, ou porque eu sou idiota, e esse profissional vai me ajudar a resolver coisas que eu não resolvo por mim mesmo. O que esse profissional vai fazer é te auxiliar a se tornar você mesmo o mais apto possível para poder lidar com situações que hoje você não está conseguindo lidar. Ele não vai dizer ou mostrar ou insinuar que você deveria dar conta da própria vida, não. Ele vai fazer com que você fique mais forte, consciente, lúcido, para lidar com situações que hoje você não consegue lidar.
Então, se eu vou para uma demanda de que este profissional precisa me dizer o que fazer, e este profissional corresponde a esta demanda, ele não vai estar auxiliando o seu paciente a aprender a poder dar conta da própria vida ou das situações que hoje ele não consegue. Ele vai tornar aquele paciente mais dependente e mais frágil ainda e mais incapacitado ainda para lidar com algumas situações que hoje já ele sente que não consegue lidar. Então, o trabalho não é responder por, é levar essas situações e entender essas situações do porquê esta pessoa, este paciente, não está conseguindo resolver por si mesmo. E aí sim, parte de um processo de investigação. Se eu respondo de forma objetiva aquilo que o paciente está me pedindo, se eu digo faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro, o que vai adiantar? No que eu vou estar auxiliando o meu paciente? No que eu vou estar auxiliando esta pessoa no processo de elaboração, de desenvolvimento, de construção de uma subjetividade, de uma singularidade, de uma individualidade, de um modo de ser, que leva em consideração os seus próprios desejos, o que ele acha que é melhor para ele. Então, o nosso trabalho aqui é tirar os excessos, é tirar aquele monte de bagunça, de sujeira que está impedindo que o paciente entre em contato com o seu próprio desejo, com aquilo que faz sentido para ele, com as decisões que ele não consegue tomar, mas que no fundo dele, ele sabe o que ele quer. Ele sabe o que é melhor para ele, só que ele não está conseguindo ver, enxergar, observar, porque ele está contaminado com um monte de outras coisas na cabeça. Então, este trabalho de não responder não é simplesmente um método terapêutico para frustrar o paciente, né? Como alguns pensam, como algumas linhas psicanalíticas falam, eu vou frustrar o paciente para que ele, né, pense, mas não, é um processo natural. Eu não respondo porque eu não sei, primeiramente. Eu não sei o que é melhor para o paciente fazer. Eu não sei o que seria melhor para a vida dele. Eu ajudo-o a investigar e entrar em contato com aquilo que ele sabe sobre si mesmo, mas que por algum motivo ele não consegue entrar em contato. Por cobranças sociais, por cobranças familiares, por estar dissociado, alienado da sua própria subjetividade, do seu próprio desejo, daquilo que faz sentido para ele. Então o trabalho psicoterápico, psicanalítico nesse sentido, ele é muito mais simples, né, do que propriamente se imagina. Se idealiza muito a posição do terapeuta, do psicólogo, do psicanalista, do analista, de que este tem o precioso saber sobre a vida daquele que busca ajuda. Não, ele é muito mais singelo. Então, é parte do processo terapêutico esse momento, e às vezes isso leva anos, de que o paciente realmente ele se dê conta que não vai vir do terapeuta, do analista, uma resposta clara, objetiva. E aí muitos até desistem desse processo por acreditar numa espécie de incompetência desse profissional por não responder, ou ele não sabe responder, ou até mesmo por uma frustração de não ser atendido naquela resposta que ele gostaria de ter. E aí, claro, vem toda uma questão também de mundo atual que a gente vive, onde as pessoas estão sempre buscando respostas rápidas, né? Então, se imagina que esse profissional ele também esteja adaptado a esse mundo tão rápido, tão produtivista, tão imediatista. E a lógica da psicanálise justamente é essa, é mostrar que a vida é muito mais complexa, que o tempo é muito mais complexo, que as nossas perguntas elas precisam de tempo para que a gente possa refletir sobre, entender sobre,
né? Chegar a conclusões, chegar a decisões, que isso não é de uma hora para outra, que essa resposta não pode vir de fora, que não adianta querer buscar isso a qualquer preço, a qualquer custo, que é um processo que leva tempo, que precisa ser digerido, né? Que precisa ser avaliado, pensado, que é complexo, que não é simples. Então é totalmente uma lógica anti-coaching, anti-produtivismo, anti-psicoterapias mais comportamentais que vão meio que sugerir o que o paciente deveria ou não deveria fazer. É uma outra lógica. Então, para esclarecer essa pergunta, né, que sempre me aparece, que eu vejo as pessoas discutindo, né, mas ele só fica me olhando, ele não fala nada, ele não diz o que eu tenho que fazer. E aí, claro, tem linhas terapêuticas muito mais passivas, né, que aí sim acaba sendo complicado. Tem umas muito mais ativas, que também acabam sendo complicado, que eu interferi muito na vida desse paciente. O que a gente sugere sempre, pensa é um meio termo, vamos pensar junto, vamos entender o que você está buscando, vamos entender que essa resposta não vai vir de mim, mas a gente vai ajudar, vou te ajudar a pensar junto no que será que é melhor para você. Então, esclarecendo um pouquinho sobre isso, certo? Tchau, tchau.